Bate-papo. Recebendo aqui na Rádio Independente, na manhã da segunda-feira, dia 26 de maio, a psicóloga especialista nas áreas da infância, da adolescência e orientação parental, Sabrina Fleck. Vamos falar sobre bebê reborn, a polêmica entre o que é saudável e o comprometimento da saúde mental das pessoas. Sabrina, como vai? Muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Aline, bom dia Moisés. Esse é um tema que vem gerando muita discussão nos últimos tempos, né? O que é o correto, o que é o normal, o que não é mais normal, o que sai da linha daquilo que a gente chama de normalidade hoje. Se nós formos pensar, o fato de por si só alguém ter uma boneca não é algo que é doentio, vamos dizer assim. Porque eu posso não ter tido a possibilidade de ter uma boneca na minha infância e hoje eu quero ter. O grande porém da questão é quando a gente passa a não ter mais a noção do que é o real e do que é a fantasia. Aí a gente começa a precisar olhar, né? Ter a boneca em si só não é tanto problema, mas a partir do momento em que eu não vejo mais a realidade, que eu fujo um pouquinho dessa realidade, eu preciso entender por que eu preciso fugir disso. Por que essa realidade ela tá tão dura, tão difícil, que eu não quero mais olhar para ela, que eu quero viver uma fantasia criada por mim mesma. Se a gente for pensar, então, essa pessoa, então, um caso muito famoso, então, que veio é a questão de levar um bebê para atendimento médico. Primeiro passo, assim, não era o bebê que estava precisando de atendimento, era essa mãe do bebê, né? Essa pessoa, essa mulher, ela estava precisando ser vista, né? A gente não estava lá, a gente não sabe a situação, mas o que será que estava acontecendo ali assim? Né? Se ela estava em um episódio psicótico, que é o mais normal, talvez, nesse caso, ela era uma emergência psiquiátrica. Ela precisava ter sido vista, né? Então, ou ela podia estar em um caso de luto muito grave, ela podia estar em um caso de depressão muito grave. A gente precisa avaliar cada caso de forma individual, assim. Mas, sim, tem um sofrimento mental muito grande aí envolvido. Sabrina, a minha pergunta, ela é para... Antes de que a pessoa possa perceber, se é que ela percebe que ela está em sofrimento e que aquilo está fugindo da realidade, para as pessoas que estão próximas, como que a gente tem esse entendimento? Porque o que acontece, eu tenho percebido, foi para um tom de brincadeira, foi para um tom de chacota, de meme na internet, porque, claro, nos causa estranheza que alguém procure atendimento médico, nos causa muita estranheza, a verdade seja dita, para uma boneca. Mas há de se entender também que alguém, na plena consciência, não levaria uma boneca a um hospital para receber atendimento. Então, como que as pessoas que estão próximas, e aqui eu me refiro ao colega de trabalho, a família, o parceiro, entende que, poxa, isso aqui extrapolou o limite de ter uma boneca porque, enfim, quis ter, porque não teve em outro momento da vida. Como que nós identificamos isso? A partir do momento que minhas falas e minhas atitudes com relação a isso começam a ser mais compulsivos. Eu não consigo pensar outra coisa, eu não consigo falar sobre outra coisa, eu começo a me afastar da família por causa disso, porque daqui a pouco a família não aceita, eu me afasto dos meus círculos de amizade, ou eu acabo afastando do meu ambiente de trabalho. A partir do momento em que eu passo a ter isso de forma mais compulsiva, isso precisa ser visto de outra forma. Só que a pessoa muitas vezes não se dá conta. Na grande maioria das vezes ela não vai se dar conta disso. Então ela vai estar sofrendo de uma compulsão e ela quer ficar com aquele boneco a todo momento. A todo momento. Vai levar no shopping, vai simular até levar no atendimento médico. Nós temos casos de creches que foram criadas e os pais dos bonecos reborn, não somente as mães, estão levando eles na creche. Para não ficar o dia todo sozinho enquanto eles trabalham. É um tema muito complexo, assim, né? A gente precisa dar uma olhada em todo o contexto dessa família, né? Por que isso foi levado a esse ponto, né? Qual a falta que essa situação, esse boneco está tentando suprir dentro da vida deles? Sabrina, eu fico pensando antes, no estágio antes. A gente está falando bastante sobre isso porque ganhou destaque essa busca pelo atendimento médico, uma briga judicial a fim de determinar a guarda de um boneco, né? Que é importante que se diga que é um objeto, não há vida ali. A gente fica falando do bebê reborn, né? Mas é uma boneca. Eu até cheguei a lembrar, semana passada, Sabrina, que na minha geração era aquele bebezão da Estrela, talvez era o mais parecido com o que a gente tinha de um boneco realista, né? E eu quero te perguntar um pouquinho antes, na hora da compra. Então, eu até pesquisei, hoje não representa
tanto quanto a gente imagina, né, o comércio do bebê reborn, mas é um brinquedo que não é muito barato. Antes, na hora da decisão da compra, ali já não tem como pensar o motivo que está me levando a comprar e daqui a pouco buscar uma outra ajuda. A pessoa que está fazendo a compra para suprir essa falta, ela consegue fazer essa análise ou sozinha ela não vai conseguir? Em alguns casos, ela até pode já fazer sozinha essa análise. Que falta que eu estou tentando suprimir com isso? Porém, em alguns casos, não. Porém, em alguns casos, talvez o adoecimento já seja anterior. Né? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, assim, uma mãe teve uma perda gestacional e ela quer uma boneca para colocar no lugar, para talvez exercer os primeiros cuidados, exercer aquele afeto que ela está precisando ter. Isso já é algo que precisa ser visto. Né? Então, às vezes, as pessoas já não têm lá na compra da boneca, lá no pensar nessa boneca, ela já não tem mais esse limite entre o que é real e o que não é. E muita gente, Sabrina, daqui a pouco pensa que está ajudando. Exato. Vai lá, ajuda até na compra e pensa que está ajudando. Pode ainda agravar mais a questão do luto. E nós temos outros exemplos também, que são exemplos clássicos, né? Que são mulheres com idades muito avançadas, na casa de 80, de 90 anos, que já em casas geriátricas, elas recebem as bonecas, sejam elas realistas ou não, porque elas sofrem de Alzheimer. E daí é diferente, daí me parece que é terapêutico, vai ajudar, vai aliviar aquela pessoa. Isso aí. Em casos de demência, em casos de Alzheimer, são casos mais comuns, assim, da gente utilizar bonecas enquanto recurso terapêutico. Por quê? Porque tem a tendência de diminuir a agitação e a agressividade dessa população. Às vezes a pessoa está em um momento, no Alzheimer, por exemplo, onde ela tinha os filhos pequenos. Então, ela precisa ter aquele aconchego, aquele afeto. É uma espécie de ritual que ela faz ali. É uma espécie de ritual, só que tudo isso é acompanhado por profissionais. Não é apenas dado a boneca, isso é avaliado. É diferente, é avaliado que essa pessoa vai se beneficiar. Não significa que todo mundo que tenha demência ou que tenha Alzheimer vai se beneficiar de uma boneca. Sabrina, e agora me ocorre sobre as meninas, porque o bebê reborn, ele começa no mercado, ele vai para o mercado para presentear as meninas, né, de modo geral. Eu sei que do outro lado do rádio o ouvinte está dizendo meninos também podem, claro que pode, mas as pesquisas nos mostram que as bonecas foram compradas inicialmente para presentear meninas, que é cultural na nossa sociedade ainda esse movimento. Aí mora um problema por ele ser tão realista e colocar nessa menina, às vezes muito novinha, esse cuidado com esse bebê tão realista, ou para a criança continuará sendo um brinquedo? Para a criança vai continuar sendo um brinquedo. A criança, o ser humano tem por si só a percepção do que é real do que não, e o que não é real, do que é um brinquedo, do que não é. Então, para as meninas, eu não vejo problema ter essa boneca, né? Se a família tem condições, mas o problema é quando a gente passa a ver isso enquanto um objeto, e não mais como um objeto, mas como alguém real, assim. Agora, eu gosto de citar alguns exemplos que a gente vive. Por exemplo, ano passado, a minha filha, que tinha 7 anos, antes do Natal, ela pede para comprar uma boneca realista. Ela nem falou, nem utilizou o termo de bebê reborn, mas ela pede para comprar uma boneca realista. E nós colocamos ali um limite de valores e fomos ver, então, juntos todos, a boneca realista. Claro que, lá na hora da compra, a gente prefere deixar ela num ambiente um pouco mais diferente, para que a gente elegesse qual seria a boneca, então, que a gente compraria. Nós não compramos a boneca, é muito realista. Apavora, Aline. Apavora. Claro que o preço também ele assusta um pouco uma boa parte da população, mas a gente preferiu comprar uma boneca que também imita a realidade, mas que é uma boneca barata, com valor módico, inferior, eu acho que a R$100. Porque chega a assustar, inclusive a criança. Poxa, eu fiquei apavorado. É muito realista a boneca bebê reborn. Eles são, né? Tem até, inclusive, hoje bonecas que têm batimento cardíaco. Para simular um bebê real, assim, né? E daí é do quanto a nossa sociedade hoje vem valorizando outras coisas, né? É da valorização da sociedade por objetos, pela compra, por ter algumas coisas, né? E eu fico pensando também, Sabrina, que a própria criança pode sofrer com isso, porque ela daqui a pouco vai entrar numa ideia que ela não pode fazer nada para aquela boneca. A criança fantasia, a criança agride, às vezes, o brinquedo, ela quebra o brinquedo, ela bate na boneca. Isso aí faz parte também, não?
Não, eu fiquei extremamente assustado com o quão realista é o bebê reborn. Mas a criança ela vai utilizar enquanto uma fantasia, que é o normal da criança. A criança vai fantasiar e ela precisa desses momentos de fantasia. Mas daqui a pouco eu, enquanto pai, enquanto mãe, avalio que não seja interessante para minha filha, para o meu filho, essa boneca, então eu não compro. Mas tem pais que daqui a pouco não vão ter esse mesmo pensamento, né? Bom, Sabrina, eu fico pensando sobre uma sociedade que me parece que está um pouco adoecida, né? Hoje, se o nosso ouvinte procurar hoje notícias sobre o bebê reborn, vai encontrar demissão por justa causa de mães que apresentaram ou buscaram apresentar funcionárias, né? Mulheres atestados para afastamento do trabalho para cuidar do bebê reborn. É que parece tão ilógico, é difícil até a gente descrever, né? A gente fica aqui checando a fonte para verificar se isso não é fake news, porque também, paralelo e simultânea, tanta notícia importante que nos faz pensar e faz a gente entrevistar a Sabrina hoje para chamar a atenção sobre essa pauta, também tem fake news, também tem deboche, também tem meme. Eu acho que a gente precisa ter um olhar atento, assim, não é normal, né? Fugiu bastante da normalidade. A gente pode pensar em algo mais profundo sobre isso, assim, numa sociedade, ou isso é que está doente, ou isso é cíclico, né? Em outros momentos também tivemos outros objetos, outras fantasias que permearam o nosso imaginário. Hoje é o bebê reborn, de repente daqui a alguns anos estaremos falando sobre outra pauta. Eu acho que a gente vê um processo de adoecimento da sociedade muito grande nos últimos tempos, né? Se nós formos pensar sei lá, 50 anos atrás, o acesso à informação e o acesso à quantidade de informações que a gente tem hoje, ele era muito, muito pequeno, muito menor do que a gente tem hoje. Então, hoje, a gente vive uma sociedade sobrecarregada em todas as formas, né? De pensamentos, de valores. Então, a gente acaba trazendo muito mais para a gente uma ansiedade, depressões e não olhando não conseguindo abrir a visão para outras coisas, para outras possibilidades, mas é uma sociedade mais adoecida hoje. É importante dizer para a audiência que existe um abaixo-assinado que circula na internet de abril desse ano que propõe a criação de uma lei que permita licença maternidade para mães de bebê reborn, argumentando o vínculo emocional, ainda que simbólico, mas que seja considerado pela legislação legítimo e que seja acolhido. Para se ter ideia, tem artigos falando sobre isso, explicando para as pessoas que a legislação brasileira não prevê licença maternidade em casos que envolvam um bebê reborn, que é essa boneca. A licença maternidade é um direito adquirido para mães biológicas, adotivas ou guarda legal de crianças reais. Ou seja, a gente está tendo que explicar uma coisa que é quase difícil de pensar que a gente está explicando. E aí, Sabrina, eu vejo que as notícias... Mas não tentando equalizar com a lei comum, ou tentando equalizar? O abaixo-assinado? Tentando equalizar com a lei comum, pedindo licença maternidade. E aí a justificativa, Sabrina, até diz, vínculos emocionais, ainda que sejam simbólicos, mas que sejam, o pedido do abaixo-assinado, que sejam considerados legítimos e acolhidos, embora esse bebê seja simbólico, né? É isso que diz a justificativa. Eu fico pensando que a gente aqui se concentra em falar das mulheres, né? E nós percebemos que o número maior de casos que envolvam registros que acabam ganhando destaque na mídia são envolvendo mulheres. Há uma justificativa para isso? Se a gente for pensar, a licença maternidade, ela não vem para fortalecer vínculo, ela vem pelo cuidado, ela vem por uma recuperação da mãe, por um cuidado de um bebê que não pode ficar sozinho, né? O que não se adequa a um bebê reborn, por exemplo. Boneca não né? precisa de cuidado. Não precisa de cuidado. É uma boneca. É uma boneca. Mas e por que essa pauta do bebê, ela bate mais nas mulheres? Há uma justificativa, porque a gente tem esse caso de uma guarda que está sendo disputada, né, por esse brinquedo, que aí envolve um homem, mas são raríssimos os casos que nós ouvimos de homens vivendo esse momento de confusão mental com a paternidade de uma boneca. Por que está batendo mais? Por que está mexendo mais com o emocional das mulheres? Por conta da maternidade? Pela maternidade. Eu acho que vem muito em relação à maternidade, por essa necessidade de afeto, por essa necessidade do colo, do aconchego, né? A mulher, ela tem muito mais isso do que o homem. Ela tem essa tendência de abraçar, de aconchegar muito mais do que o homem. Então, a boneca, por ser tão realista, ela vai causar essa necessidade de aconchego, porém, tem um sofrimento ali assim, né? Por que eu estou precisando aconchegar uma boneca? Eu poderia estar aconchegando outras, ou fazendo talvez projetos de caridade, eu poderia estar fazendo outras coisas para suprir essa minha necessidade de aconchego.
né? Sabrina, casos extremos, num primeiro momento, precisa ter um atendimento psiquiátrico, não é nem psicólogo, né? Depois passa para a área da psicologia, da psicanálise, porque são casos, assim, impressionantes, que impressionam. A Aline falou, pô, a gente a gente fica até meio pasmo, e é verdade. Só que quem está em sofrimento, quem está doente, não percebe isso. Não percebe isso e precisa de uma intervenção médica, né? Daí vai ter que tomar medicamento. Vai ter que tomar medicações, vai precisar passar por um médico, às vezes por uma equipe de profissionais, às vezes não é um só. Às vezes passa por psiquiatra, por psicólogo, dependendo da situação, vai até passar quando vê por um terapeuta ocupacional, dependendo do caso, né? Então, às vezes é uma equipe de profissionais que vai acompanhar essa pessoa, não apenas uma. E Sabrina, para quem está perto, né? Eu fico pensando agora, ou seja, o companheiro, a companheira, os pais, os irmãos, os colegas de trabalho, eu fiz essa pergunta antes de identificar. Mas eu fiquei pensando, identifiquei que, poxa, esse movimento, essa fala aqui do Moisés, quanto a um bebê reborn, quanto a uma boneca, extrapolou, ele não está bem. Como que eu abordo ele? A gente precisa ser muito sutil. Porque a primeira tendência é a gente se afastar. Não, né? A gente ainda tem muito estigma da saúde mental enquanto loucura. Não, eu não tô louca. Né? Tá me chamando de louca? Eu não tô. Então, assim, a gente vai dizer, bom, será que isso não tá passando um pouquinho? Né? Será que talvez a gente não deveria ver um profissional, conversar com alguém? Mas a família, ela não vai poder abandonar nesse momento. Porque a pessoa não vai ter a condição de tomar algumas decisões por si. A família vai ter que organizar essa pessoa. Aí vai ganhar a medicação do médico. Daqui a pouco é a família que vai ter que auxiliar na administração, conferir se a pessoa está tomando a medicação. Né? É algo complexo. Não é algo tão simples assim quando a gente fala de casos graves de saúde mental. Né? Então, a gente não pode deixar essa pessoa sozinha. Ela vai precisar ter esse acompanhamento. E, às vezes, a família vai, como um todo, precisar conversar, não apenas um membro, mas mais membros da família, para convencer essa pessoa a buscar ajuda. Há tempos atrás, a gente escondia no quarto, Aline. Não adianta, a gente tem que ajudar sem criminalizar a pessoa. A gente criminaliza, às vezes, o Moisés está louco, mas o Aline, doida, varrida. Não, gente. Temos que tratar, não dá para criminalizar a pessoa. Ajuda ela. Eu acho que parte do pressuposto, né? A Sabrina falou sobre isso. Quem está nesse momento tratando um bebê reborn, de novo, uma boneca, eu até acho ruim falar bebê reborn, é uma boneca. Quem está tratando uma boneca como um bebê, essa pessoa não está bem. Então, fazer chacota sobre isso, meme sobre isso, e eu tenho visto muitas coisas assim na internet, tem me chocado, né, de nomes importantes, pessoas que influenciam massas, né, fazer uma piada com isso, uma piada escrota com isso, talvez não, com certeza, não está ajudando em nada, porque, de novo, né, gente, me parece simples, olha, uma pessoa que está tratando uma boneca como um ser humano, ali tem um problemão. Não é simples, como disse a Sabrina, e por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu fiquei imaginando como abordar essa pessoa, porque ela está vivendo uma realidade paralela à minha, né? É uma situação difícil, né? Quando tem esse adoecimento muito grave, normalmente as pessoas não percebem que elas estão sofrendo. Então, tu chegar nela e falar que talvez ela precise de um atendimento, ela vai recusar. Ela vai achar que não precisa. Mas talvez se eu levar a boneca, por exemplo, é um jeito de eu conseguir chegar nela mais fácil, né? Sabrina, deixa eu entender, já estamos percebendo casos aqui no Vale do Taquari? Não que eu saiba. Eu também, eu não... Tu sabe que eu vi uma fala da apresentadora Ana Paula Padrão, que ela dizia o seguinte, a gente está falando sobre isso, precisamos falar sobre isso, mas também entender que a gente já talvez esteja criando um rótulo sobre as mulheres, né? E ela falou, eu não conheço nenhuma pessoa que esteja vivendo com o bebê reborn como se ele fosse um ser humano. E aí eu me dei conta que eu também não, você também não, Sabrina também não. Então, assim, temos uma pauta importante, precisamos falar sobre ela, mas também nós não podemos agora colocar um rótulo sobre esse boneco, né? Esse brinquedo, que ele chega ao mercado para ser, de novo, né, um brinquedo e acabou tomando aí grandes proporções e bagunçando emocionalmente a vida de algumas mulheres, especialmente, que já não estavam bem, né, Sabrina? Não foi culpa do bebê reborn. Exato. Não é a boneca em si. Isso já tinha um adoecimento anterior. Mas eu vi um vídeo esses dias que me chamou muito a atenção. Era uma mãe que estava com a boneca da filha no colo, no shopping, e a menina pulando no pula-pula. E ela filmando a filha, ela dizia, gente, prestem atenção atrás. E as pessoas passavam atrás dela e xingavam ela.
Falavam horrores para ela pelo fato dela estar segurando uma boneca no colo, no shopping, num shopping, né? Daí, então, o quanto a gente está utilizando algumas coisas para externalizar uma raiva que é interna da gente, que é da sociedade. Às vezes a gente pega um tema e a gente bota para fora algumas coisas que já estavam dentro da gente. Porque realmente eu não conheço ninguém que esteja nesse fato, nessa situação. E se a gente for conversar com muitas pessoas, ninguém viveu isso, ninguém presenciou uma situação assim ainda. E nas casas de saúde aqui do Vale do Taquari, esses dias até pintou uma informação aqui, a gente foi ver rapidamente, era fake news. Não teve caso nenhum também no Vale do Taquari. Não há registro. Não tem de mulher que levou, por exemplo, ou homem que levou até um posto de atendimento, até o hospital, um bebê reborn para ser atendido por um médico. Não, isso não aconteceu. Sabrina, agradecer tua disponibilidade de estar conosco. Até a próxima. Eu que agradeço. Sabrina Fleck, psicóloga especialista nas áreas da infância, adolescência e orientação parental, conversando com a gente sobre a polêmica do bebê reborn.